Ciências Físicas e da Natureza, videoaula Raio-X do SARS-CoV-2. Saudações, queridos alunos do EJA. Aqui quem fala é o professor João Ricardo e hoje veremos, nessa videoaula, um pouco do coronavírus, esse vírus que está provocando a pandemia. Temos que conhecer bem o vírus para poder entender os seus mecanismos de infestação. Iniciaremos com esse esquema do coronavírus no microscópio eletrônico, é um esquema com cores artificiais. Observamos três tipos de proteínas. A primeira proteína é a proteína S. A proteína S é uma proteína específica para o coronavírus. É ela que faz a conexão entre o vírus, né, e a célula-alvo. Geralmente são células inicialmente do sistema respiratório. Tá? Elas são pontas, né, por isso que ele parece uma coroa, e são utilizadas pelo vírus para se prender às células hospedeiras e invadir. O segundo tipo de proteína são as proteínas M. Formam múltiplas peças, formando uma estrutura, um arcabouço para essa cápsula viral. Tá? Não podemos dizer que seria uma membrana, tá? Mas é uma cápsula viral que então ela atua como estrutura de suporte, a proteína M. A terceira proteína que nós vamos ver é a proteína E. A proteína E é uma proteína que está mais vinculada ao processo de infestação viral. Tá? A proteína E, né, ela está como se fosse guardando a estrutura física do vírus. Ela também ajuda o vírus a realmente acessar a célula-alvo também e depois romper a membrana da célula-alvo, liberando novos vírus. Tá? E por último, temos aqui o envelope, o item 4, o envelope viral, que é uma camada gordurosa externa, tá? Ao qual todas essas proteínas ficam, né, digamos assim, implantadas. Então, essa estrutura aqui externa é uma estrutura gordurosa. Tá? Fosfolipídio. Pesquisa aí depois. Tá? Então, essa estrutura é vulnerável ao processo tensoativo promovido pelo sabão. Tá? O sabão, então, ele vai, digamos assim, quebrar as pontes químicas que prendem as moléculas de gordura, desmantelando a estrutura do envelope viral. Sem o envelope viral, não há como a proteína S ativar na proteína de receptora da célula-alvo. Então, o vírus literalmente morre. Então, está aí a razão pela qual todos nós damos valor, né, orientamos a vocês e vocês orientem a todos os seus para lavarem as mãos com sabão. Água e sabão puramente, simplesmente isso. Lava a mão, né, lava bem a mão, enche a mão de sabão, tira os óculos, passa a mão com sabão no rosto, tá? Depois tira, né, enquanto o sabão está no rosto, lava as mãos, enxágua as mãos, depois enxágua o rosto. Esse é o procedimento quando chegar em casa, ok? Então vamos seguindo então esses itens aqui, essas estruturas são importantes para você entender o resto da aula, ok? Vamos seguir. Vamos imaginar uma situação real, tá? Uma pessoa que apresenta uma imunidade, uma resistência imune normal, uma pessoa saudável, tá?
sem comorbidades, uma pessoa saudável, e ela é exposta a uma carga de contágio do vírus considerada normal, ok? Em geral, essa pessoa vai desenvolver sintomas que são de uma gripe comum, ok? Em uma segunda situação, vamos imaginar uma pessoa que tem uma resistência imune diminuída por conta de alguma comorbidade, por questões de doença, por questões de imunidade baixa ou por questões de situações pós-operatórias ou condições fisiológicas, principalmente diabetes, pressão alta, né, e problemas circulatórios, né, pressão alta e outros problemas circulatórios, principalmente na região mais capilarizada do corpo. Essa pessoa sendo exposta a uma mesma quantidade de vírus de uma pessoa com resistência imune normal, poderá, né, ela entra no grupo de risco porque as complicações da infestação viral podem agravar o quadro já pré-existente. Okay? Então, o risco comum no grupo de risco, idosos, pessoas com outras doenças crônicas, a evolução da contaminação pode acontecer mais intensamente. Numa terceira situação, uma pessoa com resistência imune normal, só que ela está exposta a uma excessiva carga de contágio de vírus, tá? Em ambientes que estejam contaminados. A pessoa que não usa máscara e fica em ambiente fechado com pessoas que provavelmente tenham também a doença, ok? Então ela vai ser exposta a uma quantidade muito grande de vírus, tá? E o que vai acontecer? Uma grande quantidade de vírus vai acessar o sistema dessa pessoa, mesmo ela tendo a resistência imune normal, pela excessiva carga de contágio do vírus, ela pode ocorrer em pessoas saudáveis a evolução da contaminação, a evolução sintomática da contaminação. Por isso que, depois de analisar essas três possibilidades, temos a orientação, né, da OMS de uso obrigatório de máscara. Uso obrigatório de máscara. Você sendo uma pessoa saudável ou não, tá? Por quê? Porque você pode ser um assintomático que seja um transportador do vírus para outros locais que você for conviver, ok? Bom, gente, vamos continuar nessa análise de uma infestação. Tá? O vírus, né, ele se encontra no ar e já foi comprovado isso, né? Ele está presente no ar, ele está ativo no ar, né? Então, consequentemente, né, ele vai atingir o quê? Os pulmões, né? A contaminação do vírus nas células hospedeiras do tecido pulmonar, tá? Então, lembra daquela proteína S, né? Então, aquela proteína S ela vai ajudar o vírus a se instalar sobre a célula hospedeira, tá? Que já se encontra dentro do tecido pulmonar, né, principalmente. Então, é ali naquele tecido, né, que ele vai encontrar as suas principais células de multiplicação. Bom, então ele vai iniciar um processo muito intenso de replicação viral. Tá? Cada vírus ele pode criar dentro da célula 10.000 e até 100.000 cópias. Ok? Então, o princípio do vírus é o seguinte: como ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho, ele utiliza a capacidade de síntese que a célula possui, invadindo ela, né, mobilizando sua função celular e fazendo com que a célula construa novas cápsulas virais e multiplique o seu RNA viral. Tá? Então, com isso, a célula alvo, ao final desse processo, ela morre, tá? Espalhando novas cópias do vírus. Né? Isso é chamado de escalada clonal do vírus e vai ser mais ou menos intensa de acordo com a quantidade de vírus que você se expôs na primeira exposição, ok? Então, devido a isso, né, reforçamos mais uma vez, né, a necessidade que vocês precisam ter de utilizar máscara, tá? Que não é só você não possuir sintomas, tá? Na verdade, isso não existe, né? A pessoa às vezes tem um sintomazinho e nem percebe que já teve a doença e já está imune, tá? Então, usa a máscara para proteger você e proteger aquele que você
ama, aquele que você convive aí, tá bom? Bom, e um detalhe um pouco mais próximo, conseguimos observar aí como que o SARS-CoV-2, né, ele se instala, não é, na superfície da célula hospedeira, tá? Então, ele vai entrar pelas narinas ou pela boca, tá? Sem o uso de máscara, ele tem um caminho livre para isso, né? E vai rapidamente se inserir, né, ser absorvido pelas células hospedeiras através desse receptor de proteína AC2. Tá? Então, muitos medicamentos tentam bloquear, ou muitas vacinas tentam separar esse receptor proteico AC2 para produzir vacina. Né? Então, o nosso corpo iria produzir, digamos assim, anticorpos contra esse receptor. E outras vacinas são utilizadas o vírus inteiro mesmo, o vírus inteiro, no caso, o vírus atenuado, o vírus morto, né? Inativo, inativado, né? Na verdade. Então, assim, nesse momento, o RNA viral, ele penetra na célula hospedeira e vai iniciar o processo de replicação do vírus, ok? Bem, gente, aqui nós temos uma tomografia, tá? Uma tomografia que é, na verdade, o raio-x é só uma licença poética, tá? Na verdade, é tomografia que é o exame que vai mostrar se você está com pulmão, se o paciente está com pulmão com aspecto de vidro fosco, tá? Essa opacidade em padrão vidro fosco, tá? Geralmente acontece em ambos os pulmões, tá? Quando você inala um ar contaminado, os vírus não vão escolher um pulmão só para ir, tá? E geralmente há uma contaminação dupla dos dois pulmões, tá? Então, o processo inflamatório que eu disse para vocês, né, esse processo que leva à morte celular, pode ir gerando processos cicatrizantes, né? E, no caso, fibrosos no tecido pulmonar. Isso implica em quê? Chegamos assim, uma sequela. Chegamos a uma sequela da doença, tá? Então, às vezes, a pessoa nem percebe que está iniciando o processo de fibrose pulmonar e esse tecido aqui, meu querido, não vai mais funcionar como antes, tá? Não vai mais, digamos assim, exercer suas funções de trocas gasosas eficientes, tá? Então, a pessoa vai realmente sofrer o que nós chamamos de sequela. Ok, gente? Então, aqui temos uma tomografia, onde temos os dois pulmões, no caso aqui o pulmão esquerdo e aqui o pulmão direito, tá? E aqui órgãos como o coração, né? Aqui a parte das costelas, o osso externo, né? A coluna vertebral, a medula espinhal, né? A aorta torácica. Então temos aqui essa área mais escura, é a área mais limpa, e a área mais é, opaca, a área afetada, ok? Bom, alunos, vocês estão agora observando aqui nosso vírusinho aqui se mexendo, né? E o gráfico aqui que todo mundo já deve ter visto, tá? É o gráfico da curva, né? Aqui em vermelho temos o que? Uma taxa elevada de mortalidade, né? Em um contexto de sem isolamento social, tá? Ou seja, o vírus estaria circulando livremente. E na outra curva, a curva verde, você tem o quê? Uma curva mais achatada, uma quantidade de mortes menor, tá? E ao longo de um período maior, e finalmente essa curva iria diminuir e voltar ao normal. Isso com isolamento social. Okay? Então, a, a circunstância que está envolvida aí o processo é como podemos achatar essa curva. Infelizmente, né, no Brasil, nós não conseguimos é, realizar esse feito. Tá? Esse gráfico aqui não é um gráfico teórico. Tá? Muitos países conseguiram esse resultado.
né? Ou seja, transformar a curva vermelha em uma curva verde. E hoje eles já estão liberando, né, o comércio, a vida normalmente. Infelizmente, tá, por várias razões aí, todos sabem, né, no Brasil estamos em uma situação como essa. Tá? Nós conseguimos, né, graças a idas e voltas no isolamento social, manter a circulação do vírus num patamar elevadíssimo. Elevadíssimo. Tá? Estamos vendo aí os números de mortes, não vamos falar de números de mortes, mas todos nós estamos sofrendo com isso, estamos vendo o resultado da falta de uma política centralizada de saúde. Ok? Então, o resultado é esse, gente. Nós temos uma quantidade muito grande de mortes diárias, né, em média 1.000 mortes diárias, que poderão se repetir ao longo do tempo indefinidamente, na medida que você não consegue controlar a circulação do vírus, tá? Principalmente no transporte público e nas aglomerações. Ok, gente? Então, essa é uma situação em que nós precisamos controlar, resolver. Certo? Está vindo a vacina aí, mas mesmo assim a gente precisa, né, encontrar uma solução, porque a vacina não é uma solução que vai ser muito rápida a ser alcançada por todos nós. Ok, gente? Então, está aí, infelizmente, o nosso gráfico, né, que eu alterei aqui, e realmente a gente precisa realmente achatar essa curva. Antes tarde do que nunca. Tá dado o recado, né, gente? Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui na Fazenda Vital Brasil, onde faremos uma visita na sede de produção de soro contra o Covid-19, tá? Como parte das nossas aulas em home office, né? Aqui, professor João Ricardo. E rapidamente, a Fazenda Vital Brasil foi inaugurada dia 28 de abril e fica em Cachoeira de Macacu, tá? 90 quilômetros de Niterói. E seu objetivo é um local para a criação de equinos, de cavalos, né? Que são utilizados no processo de produção de imunoglobulinas e soros hiperimunes, ok? Vamos fazer uma visitinha aqui. Aqui é a entrada da fazenda e nós iremos fazer um pequeno reconhecimento para nossas aulas, ok? Então vamos lá, vem comigo. Aqui é a praça de alimentação, tá? Os animais estão aqui se alimentando, se recuperando, né, do processo de tratamento que eles são submetidos. Eles são bem alimentados, são bem cuidados e eles recebem, né, doses pequenas de antígeno, né? E com isso a fisiologia deles consegue não só produzir anticorpos específicos em quantidade suficiente, como também é possível, né, extrair um pouco do volume do soro do sangue desses animais para a produção do soro antiofídico e de outras imunoglobulinas e de outros anticorpos ativos, ok? Então aqui começa a nossa aula, nosso entendimento sobre a produção, né, de soros ativos contra o Covid. Gente, você consegue observar aí a proteína S, né? A proteína que nós vimos lá no outro slide. No caso, ela é, digamos assim, separada do resto do vírus e é inoculada uma quantidade grande concentrada dessa proteína no animal. A partir daí, o animal começa a reagir imunologicamente a essa inoculação. Tá? Então, ele passa a produzir anticorpos. Tá? Como o vírus é idêntico ao que ataca o ser humano e como o animal produz um anticorpo compatível com essa forma, com esse tipo de vírus, esses anticorpos podem funcionar, estão funcionando em pacientes
para combater a replicação, a multiplicação viral dentro de pacientes graves. Essa terapia, hoje, ela está muito mais sendo utilizada, né? Ela está exercendo um impacto muito maior nesse momento em relação à pandemia, porque ela está sendo administrada em pacientes graves, pacientes que têm problemas de comorbidade, dificuldade de produzir anticorpos suficientes para sair de um quadro de extrema gravidade. Ok, gente? Falaremos agora sobre uma parceria científica que está acontecendo nesse momento, né, entre o Instituto Butantan, que é um grande instituto paulista de produção de soros e vacinas, e o laboratório chinês Sinovac. Tá? Eles já estão trazendo um lote de vacinas para testes aqui no Brasil. Okay? Como é que funciona a vacina? A vacina é um estimulador do sistema imunológico, que faz com que a pessoa produza anticorpos específicos sem, no entanto, ficar doente. Como é que é feito isso? O vírus é inoculado na pessoa, mas é um vírus inativado. Tá? Nós conseguimos desativar o processo de replicação viral, e literalmente matar o vírus, inativar ele, mas ele permanece com o formato, com a composição original do vírus. Isso é suficiente para fazer a pessoa produzir anticorpos. Tá? Então, o organismo reage a essa inoculação, mesmo que essa inoculação não cause a doença, produzindo uma boa quantidade de anticorpos. Tá? Então, é uma profilaxia, a pessoa recebe a dose da vacina para prevenir a virose e, com isso, ela adquire imunidade ativa, ou seja, ela produz anticorpos ela mesma, que vai torná-la imune. Okay? O laboratório Sinovac e o Instituto Butantan firmaram essa parceria e o laboratório Sinovac chinês já realizou duas etapas. Tá? A primeira etapa, que é a etapa de testes em animais, tá? Que é uma etapa de segurança necessária durante o processo científico. Todo medicamento que é liberado pela Anvisa, ele passa por um processo de testes em animais. Tá? E passou-se a produzir, então, doses experimentais dessa vacina, isso lá na China. Então, a fase 1 consistiu em 144 pessoas. Houve uma efetividade, um sucesso de 90% na produção. Essas pessoas realmente produziram anticorpos específicos contra o coronavírus. Na fase 2, ampliou-se para 600 pessoas. 600 pessoas foram inoculadas na China e não houve nenhuma, no caso severo, de efeito colateral. E agora, no Brasil, na fase 3, serão 9.000 pessoas, ou seja, nós iremos levar a vacina, essa profilaxia, para a realidade, para o dia a dia das pessoas. Okay? 9.000 pessoas, a maioria profissionais na área de saúde, acadêmicos, são voluntários nesse importante esforço no combate à pandemia, tá? Para realmente testar a capacidade da vacina em estimular o nosso organismo à produção de anticorpos, ok, gente? Então, vamos torcer, estamos torcendo todos aqui que tudo isso dê certo e até o final do ano teremos uma vacina, né? Existem vários outros pesquisas em andamento, mais de 100 pesquisas em andamento, tá? Em torno de 10 pesquisas em seres humanos sendo testadas nesse momento, tá? Eu gravei essa aula. Então, vamos torcer para que a vacina do coronavírus, né, que está em testes agora em São Paulo, dê os sinais, os resultados esperados, ok? Bom, gente, quais são as conclusões que nós podemos chegar até agora? Tá? Dentro do que nós já sabemos sobre a pandemia, verificamos que 70% das enfermidades que aparecem após a década de 40 têm origem animal. Tá? Segundo a ONU e a FAO, né, a expansão agrícola e a interatividade entre homens e animais
fizeram com que novas doenças surgissem e se disseminassem rapidamente, entre elas o Covid-19. Tá? Então, a questão ambiental, né, de você preservar as florestas, preservar os ambientes onde esses animais vivem, para evitar que ocorra essa transferência de vírus dos animais para os seres humanos. O sabão não apenas solta o vírus da pele, ele também faz com que o envelope viral se dissolva, tá? De modo a que as proteínas do RNA dos vírus deslizem e o vírus morra. Então, lavar as mãos com sabão é extremamente importante e eficiente para evitar a contaminação. Principalmente se você mete a mão, vai na rua e está expondo as mãos a superfícies contaminadas. Fatores como carga viral e comorbidades são determinantes para o agravamento dos casos, o que torna prioritário o uso de máscaras faciais. Tá? Já vimos isso nos slides anteriores e vale sempre reforçar. A máscara é adereço agora permanente, gente. 2020, né, todo mundo aí é máscara, é adereço obrigatório. O isolamento social é atitude fundamental para a diminuição do espalhamento do vírus. Okay? Então, evitar se expor desnecessariamente ou, quando se expor, utilizar o procedimento de etiqueta respiratória e máscara ajuda a diminuição do espalhamento do vírus. Fique em casa. O relaxamento prematuro das medidas de isolamento não permite o achatamento da curva de infectados. Os casos se mantêm num patamar elevado. Essa é a situação que nós estamos vivendo agora. Os vírus se instalam inicialmente no sistema respiratório, multiplicando-se dentro das células hospedeiras, visto que nós inalamos, a pessoa inala partículas e gotículas que estão contaminadas no ar. A adsorção é a etapa de implantação do vírus na célula hospedeira, com auxílio de proteínas receptoras de membrana. O processo inflamatório pode levar a lesões nos pulmões e em outros órgãos do corpo, como fígado, cérebro, pulmões, né? Formando esse tecido cicatricial, essa sequela. Casos graves podem ser melhor tratados com o uso de soros hiperimunes, técnica também usada na obtenção de soros antiofídicos. Então, nós falamos sobre os cavalinhos, né? A produção de vacinas pode proporcionar imunidade ativa à população, graças à pesquisa científica e o desenvolvimento de programas de teste. Okay? Então, só para lembrar, soro, imunidade passiva, vacina, imunidade ativa. Fica essa pesquisa para vocês aí, a diferença entre imunidade passiva e imunidade ativa. Até a próxima aula. Aquele abraço.